Oi, voltei. Fui comer meu acarajé e voltei. Não falei a você? Fui ali comer meu acarajé e já voltei. Vamos continuar. Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nós estávamos falando sobre o maior grau hierárquico do quadro de oficiais auxiliares, que era o posto de major. O posto de major. Ok. E quem é que pode concorrer à promoção, Luciana? Quem pode concorrer à promoção ao posto de major desse quadro de oficial auxiliar? Quem pode? Olha, só vai poder concorrer a essa promoção, obviamente, os capitães que possuam graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Tá certo? Preenchidos os demais requisitos legais, inclusive de conclusão, com aproveitamento do curso de especialização no serviço público, promovido pela Polícia Militar. Tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Muito bem, muito bem. Luciana, continuando aqui a nossa parte 3, os soldados, eles podem, assumir o comando de fração de tropa? Será que existe alguma possibilidade, mesmo que transitória, em que um soldado possa assumir o comando de fração de tropa? Sim, existe sim, de forma excepcional e temporariamente, em locais e situações que assim o exijam, tá certo? Então, é uma situação emergencial em que o oficial não se encontre, a autoridade superior, ela não se encontra, então o soldado mais antigo, ele vai sim tomar, a fazer aí as vezes, do comando, exercer o comando daquela tropa ali, ok? Tranquilo até aqui? Muito bem, agora nós vamos passar a estudar nesse bloco 3 aqui, nessa parte 3 da nossa aula, do nosso programa, nosso Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, nós vamos estudar algo que eu acho de fundamental importância você conhecer enquanto candidato. O que é que a gente tem que conhecer, Luciana? Você tem que conhecer a violação das obrigações e dos deveres policiais militares. Quando é que eu posso violar? Nunca! Porque se violar, meu amigo, você vai responder com certeza, porque nós temos as responsabilidades. No momento em que você viola uma obrigação, um dever policial militar, vai nascer para você a responsabilidade civil, penal e administrativa, que podem inclusive acumular-se entre si. Tranquilo? Então, o policial militar, em função de comando, responde integralmente pelas decisões que tomar. Se você está no comando, se você tem a autoridade, o dever de conduzir aquela tropa, aquele efetivo, então é você quem vai responder integralmente pelas ordens, pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir, pelos atos que praticar, bem como pelas consequências que deles advierem. Então, muito cuidado, ao tomar alguma decisão, enquanto, na função de comando. Cuidado com isso, porque você vai responder por suas ações, pelas decisões que você tomar. Muito bem, eu sou um policial militar, recebo uma ordem de um superior hierárquico, e o que eu devo fazer? O óbvio. Se você não entende, você tem que solicitar primeiro os esclarecimentos que são necessários para que você possa devidamente entender e assim efetuar, realizar aquela ordem que lhe foi emanada. Então, ao receber uma ordem, cabe ao policial militar solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Ao seu total entendimento e compreensão. Porque se não entendeu, meu amigo, é melhor nem fazer nada. Porque é melhor estar ali, paradinho, porque é você quem vai responder. Porque se você é o executante, você exorbitar no cumprimento da ordem recebida, meu amigo, quem vai responder é você. De forma pessoal e integral, pelo excesso e abuso que você
cometer, pelo excesso e pelo abuso que você cometer. Lembrando que a violação das obrigações ou dos deveres policiais militares podem sim constituir crime ou transgressão disciplinar, tá certo? Crime ou transgressão disciplinar, as transgressões disciplinares previstas nos regulamentos, nos estatutos, conforme você estudou em direito penal militar, porque o crime militar ele é definido ratio legis, conforme ensinou o seu professor, a sua professora de direito penal militar, tá certo? Então, se por acaso acontecer de você violar uma obrigação, um dever policial militar, pode sim, com essa ação, com este ato, você pode estar praticando um crime ou uma transgressão propriamente militar ou uma transgressão militar. Lembrando que a Constituição nos ensina, né? Não haverá prisão senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, salvo nos crimes militares e nas transgressões propriamente militares. Tranquilo? Muito bem. Das responsabilidades, outro assunto que você não pode deixar de levar no dia da sua prova, as responsabilidades, porque você, enquanto policial militar, enquanto servidor público, como outro qualquer, você responde sim pelo exercício irregular das suas atribuições. Então, o policial militar responde como qualquer outro servidor público, responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o policial militar responde civil, penal e administrativamente. Isso está na Lei 8.112, Lei do Servidor Público Civil Federal. Isso está na 6677, Lei do Servidor Público Civil do Estado da Bahia. Está no Estatuto, na Lei 7.990, Servidor Público Militar do Estado da Bahia. Pelo exercício irregular das suas atribuições, o policial militar responde civil, penal e administrativamente. E essas responsabilidades civis, penais, né, a responsabilidade civil, penal e administrativa, elas podem acumular-se entre si, elas podem acumular-se e elas são independentes entre si. Vale dizer, você pode responder ao mesmo tempo a um processo civil, penal e administrativo, porque elas podem acumular-se entre si. Elas podem acumular-se. Elas são independentes entre si. O resultado de uma não interfere no resultado da outra, à exceção de uma só, que daqui a pouco nós vamos ver. Então, pelo exercício irregular de suas atribuições, o policial militar responde civil, penal e administrativamente por esse exercício, o exercício irregular das suas atribuições. A responsabilidade civil, penal e administrativa, elas são independentes e podem acumular-se entre si. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Responsabilidade civil diz respeito a prejuízo que você causa ao terceiro ou até, né, ao erário, ao dinheiro, à fazenda pública, né, ao patrimônio público. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Comissivo, ação, omissão, tudo que você estudou em direito penal, crime comissivo, crime omissivo, crime doloso, com intenção, crime culposo, negligência, imprudência, imperícia, tá certo? Que cause um dano ao poder, ao patrimônio público, ao erário ou a terceiros. Policial militar bate no carro de alguém, né? Enfim, está causando um prejuízo a terceiros. Então, vai responder, né, civilmente, você vai responder civilmente. A responsabilidade civil, né, ela decorre desse ato omissivo, culposo, doloso, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiro, mas a indenização causado ao erário, você vai ter sim que ressarcir. Então, olha o que diz aqui. A indenização de prejuízos causados ao erário será feita por intermédio de imposição legal, mandado judicial, sendo descontadas as parcelas mensais, não excedentes a terça parte da remuneração ou do provento do policial militar. Meu querido, minha querida, olhe para mim.
Você estudou em direito administrativo. A teoria das responsabilidades. A do Estado, responsabilidade objetiva. A do servidor, responsabilidade subjetiva. A do Estado independe do dolo ou da culpa do servidor. A do servidor, não. A do servidor depende, sim, do dolo e da culpa. A gente tem que comprovar o nexo causal, o nexo que houve entre, né, a conduta do servidor e o dano causado. Tá certo? Porque se não houve esse nexo, não há que se falar em responsabilidade. Como a responsabilidade do Estado é objetiva, quem responde primeiro é o Estado. É o Estado da Bahia. O policial militar causou um dano a um terceiro, quem vai responder é o Estado da Bahia. Tá certo? Mas essa indenização que o Estado foi obrigado, né, a prestar a esse terceiro, de onde vai tirar? Do servidor público, do policial militar que causou esse prejuízo. Então, isso corresponde a descontos mensais não excedentes a terça parte da remuneração ou do provento do servidor, do policial militar. A indenização de prejuízos causados ao erário será feita por intermédio de imposição legal ou por mandado judicial, sendo descontada em parcelas mensais não excedentes a terça parte da remuneração ou dos proventos do policial militar que causou este dano. Bem como essa responsabilidade civil, tratando-se de dano causado a terceiros, responde também o policial militar perante a Fazenda Pública em ação regressiva de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado. Cuidado, você estudou isso em direito administrativo, quando você falou lá da competência do ato administrativo do sujeito, competência é a parcela de poder atribuída ao agente público para realizar atos na sua esfera de atribuição, etc. Então, excesso de poder, desvio de poder, tudo isso você estudou. Você tem a competência, mas você causou um dano ao terceiro. Quem vai responder é o Estado. Mas você, policial militar, responde em ação regressiva perante a Fazenda Pública. E essa ação regressiva é de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado. Tá certo? Você estudou Direito Constitucional, a Constituição da Bahia, você estudou a Procuradoria, você estudou a Procuradoria. Tudo isso está no seu edital, no edital da Polícia Militar para o cargo de soldado, tá certo? Então, cuidado com isso. O concurso também para o CFO, tá certo? Dia 20, ok? Muito bem. A responsabilidade penal. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções militares, bem como os crimes de competência da Justiça Comum e as contravenções imputadas ao policial nesta qualidade. Então, crimes e contravenções que você eventualmente, que nunca há de acontecer, né, que você eventualmente faça, realize, né, enfim, enquanto servidor público, enquanto policial militar, então, neste caso, você vai responder penalmente, porque abrange os crimes militares, bem como os crimes de competência da Justiça Comum, as contravenções imputadas ao servidor público, ao policial militar, nesta qualidade. A responsabilidade administrativa, por sua vez, resulta de ato omissivo, comissivo, praticado no desempenho da sua função, tá? Desempenho do cargo, que seja capaz, não é? Esse ato omissivo, comissivo, seja capaz de configurar, à luz da legislação própria, uma transgressão disciplinar. Sendo uma transgressão disciplinar, você responde administrativamente perante a Polícia Militar do Estado da Bahia. Atenção, você lembra que nós falamos que a responsabilidade civil, penal e administrativa são independentes, podendo acumular-se entre si, elas são independentes, uma não interfere no resultado da outra. Lembra que nós tratamos sobre isso? Atenção, muita atenção. A responsabilidade administrativa, somente essa daqui. A responsabilidade administrativa do policial militar sujeita-se aos efeitos da elisão e da prescrição. Da o quê, Luzinha? Da elisão. Elisão, ela vai ser afastada. Você vai deixar de responder a um processo administrativo em certos casos.
somente a responsabilidade administrativa. Apesar delas serem independentes, ou seja, uma não interferir no resultado da outra, você pode ser condenado em uma e não ser condenado na outra, tá certo? Tranquilamente. Porém, a responsabilidade administrativa será elidida, deixará de existir em algumas hipóteses. E a responsabilidade administrativa também sujeita-se à prescrição. Ao prazo, ao lapso temporal, passou um determinado período de tempo, não tem mais como responsabilizar aquele policial. Como assim, professora? Me explica isso melhor. Olhe bem, a responsabilidade administrativa será elidida nos casos de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. Meu querido, minha querida, nada mais afasta a responsabilidade administrativa. Abolício crimes, novácio legis inédias, não sei o quê. Nada disso afastará a responsabilidade administrativa se você for absolvido por abolício crimes. Não quero saber. Você só deixará de responder a processo administrativo se na esfera penal você for absolvido por negativa de fato, inexistência de fato, negativa de autoria. Nada mais. E prescreverá em 5, em 3 e em 180 dias. O que é prescrever? O que é prescrição? Prescrição é a perda, digamos assim, do direito que a administração tem, digamos assim, não é? De efetivamente punir você. Em virtude do passar do tempo. O jus puniendi jamais prescreve. O direito de punir jamais prescreve. Porém, para punir alguém não é preciso entrar com ação disciplinar? Eu vou punir de boca? De boca só lá com o Ivete Sangalo. Comigo é na base do beijo. Não é assim? Comigo é na base do amor. Só assim. A prescrição, no momento em que a administração toma conhecimento do fato, nasce para ela, né, a obrigação de tentar punir você. Então você tem a obrigação de entrar com a ação disciplinar para punir esse servidor. E esse direito de entrar com essa ação, ele prescreve em 5 anos com relação às penas de demissão, em 3 anos com relação às penas punidas, as infrações punidas com a sanção de detenção, e de 180 dias nas demais infrações. Então, 5 anos, 3 anos e 180 dias. Isso vai cair na prova. O direito, não é? O direito de entrar com ação disciplinar prescreve. Prescreve sim. Prescreve em 5 anos com relação às infrações punidas com a sanção de demissão, 3 anos com a detenção e 180 dias com relação às demais infrações. Estamos entendidos aqui? Estamos entendidos nisso? Muito bem. Qualquer dúvida, por favor, professora Luciana Medeiros. Tá certo? Escreva. Eu não tenho o menor problema em repetir, em explicar para você. Tá certo? Luciana, esses prazos prescricionais, eles começam a ocorrer de quando? Ora, da data em que o fato se tornou conhecido. Do momento em que eu conheço o fato, eu, administração pública, tenho agora 5, se a pena é de demissão, eu preciso entrar com essa ação para tentar punir a pessoa, porque depois, né, eu não vou ser punida ad infinitum. Não tenho condição. Não tenho condição. Sendo a falta tipificada penalmente, prescreverá juntamente com o crime. Como assim, Luciana? Você lembra que alguns atos podem também configurar crimes militares, ou então o crime impropriamente militar, porque nós temos crimes propriamente militares, você estudou, e os impropriamente militares. Lembram disso? Então, se daquele ato, né, como consequência daquele ato, eu também configuro um ilícito penal, então
nós vamos utilizar também o prazo prescricional do crime, tá certo? Então, o prazo prescricional começa a correr, sendo a falta tipificada penalmente, ele prescreverá juntamente com o crime. Nós temos um prazo de 5 anos, 3 anos, 180 dias. Mas se a minha ação configura em um crime, o crime também tem seu prazo prescricional. Então, se é assim, se aquilo que eu realizei, se o ato que eu realizei configura um crime de motim, de revolta, enfim, não é? De desacato ao superior, então o seu crime, a sua ação, a sua falta prescreverá juntamente com o crime. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final da autoridade competente, tá certo? Até a decisão final da autoridade competente. A abertura de sindicância. A sindicância é aquele procedimento prévio onde a gente tenta ali juntar indícios da materialidade do crime. Então, aquele procedimento prévio. Luciana, eu entendi tudo isso, já entendi que o prazo prescricional começa a correr do dia em que o fato se tornou conhecido, que sendo a falta tipificada também como crime, ela vai prescrever juntamente, não é, com o crime, tá certo? Que a abertura de sindicância interrompe a instauração do processo disciplinar, tá certo? Até a decisão final. Agora, quais são as penalidades? Eu violei uma obrigação legal e eu vou ser penalizado, mas quais são as penalidades que nós conhecemos? Nós conhecemos a advertência, nós conhecemos a detenção, nós conhecemos a demissão e, mais recentemente, a cassação dos proventos da inatividade. Como assim, Luciana? Como assim? Olha aqui. Decorrerão da aplicação das sanções disciplinares o seguinte: a submissão a programa de reeducação, suspensão de férias ou licença em gozo, ou desligamento de curso conforme decisão da autoridade competente, constante do ato de julgamento. Então, de uma sanção disciplinar, né, de uma advertência, de uma demissão, enfim, decorre da aplicação da sanção o quê? Uma submissão a um programa de reeducação, a suspensão de suas férias, da sua licença, o seu desligamento do curso, a depender da violação que você cometeu, né? A pena aplicada também gerará consequências, não é? E são essas consequências que nós estamos aqui estudando, tá? Na aplicação das penalidades, nós devemos observar também os antecedentes funcionais, a natureza da gravidade da infração. Lembra o poder disciplinar da administração pública lá do direito administrativo? O poder disciplinar é aquele que vai apurar a infração e aplicar a penalidade correta com a sua feição vinculada e discricionária. Vinculada porque a partir do momento em que eu tomo conhecimento da infração, eu sou obrigada a promover a devida investigação, procurar perceber, conhecer se aquele fato realmente houve ou se não houve. Então eu sou obrigado a investigar. Porém, na hora de aplicar a pena, a medida da pena, eu preciso levar em consideração o quê? Preciso levar em consideração a natureza, a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e as atenuantes. Imagine você, um policial militar irrepreensível, com uma conduta irrepreensível. Como é que eu vou punir você? Por favor. Então, obviamente, que neste momento eu preciso levar em consideração os antecedentes funcionais, a gravidade da infração cometida, não é? Os danos que ocasionaram, né? Que essa ação ocasionou, tá certo? Beleza? E com relação às penalidades, Luciana, olha só, a detenção será aplicada por escrito, sempre. Né? Perdão, a detenção não, a advertência. A advertência sempre será aplicada por escrito. Meu querido, minha querida, já falei, né? De boca só com Ivete Sangalo no carnaval, lá no Cervejicia, no sábado de carnaval, 3 horas da tarde, ó, Barra Ondina. Oh, meu Deus, maravilha, não é? A advertência sempre será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição, inobservância do dever funcional, previsto em lei, regulamento, etc., que não justifiquem a imposição de uma penalidade mais grave.
Então, uma advertência, você vai ser advertido se por acaso você não cometeu algo grave, você é um desertor, você é um ausente, enfim, algo grave. Então, a advertência é sempre por escrito. E naqueles casos de violação do dever funcional, de inobservância do dever funcional, que não justifiquem uma penalidade mais grave, tá certo? A detenção, por sua vez, ela vai ser aplicada no caso de faltas, digamos assim, punidas, né, com advertência. Agora, faltas reincidência. A detenção será aplicada em caso de reincidência, de faltas punidas com advertência, de violação das demais proibições que não tipifiquem uma infração sujeita a uma demissão, não podendo exceder a 30 dias. 30 dias. E a detenção, obviamente, deve ser cumprida em área livre do quartel. Tá certo? Tranquilo até aqui. Detenção não pode exceder a 30 dias. Detenção, faltas punidas, né? Faltas reiteradas, punidas com advertência. Então, detenção de no máximo 30 dias, devendo ser cumprida em área livre do quartel. A advertência e a suspensão, elas precisam ter seus registros cancelados. Elas terão seus registros cancelados em 2 anos, com relação à advertência, e 4 anos com relação à detenção. Porque a advertência é a penalidade mais leve, digamos assim, é a menos grave. Então, seus registros, porque isso aqui vai estar em seu assentamento funcional, então seus registros serão cancelados em 2 anos com relação à advertência e em 4 anos com relação à detenção, que já é mais grave. Detenção, pena aplicável no caso de faltas cometidas, reiteradas e punidas com a advertência. Registro do cancelamento do registro da advertência, 2 anos. Cancelamento do registro da detenção, 4 anos. 4 anos, se o policial, obviamente, militar não houver nesse período praticado uma nova infração. Porque se você praticar uma nova infração, você não aprendeu nada. Tenha santa paciência, eu preciso lhe dar uma bifa, tá certo? Ok, aqui, então 2 anos, cancela-se o registro da advertência, 4 anos, cancela-se o registro da detenção. Porém, os efeitos são efeitos ex nunc, ou seja, não produzirá efeitos retroativos, né? Se não são retroativos, são ex nunc, não retroage, tá certo? Então, o cancelamento da penalidade não produzirá efeitos retroativos. Eles vão tirar este não e vão colocar que produzirão sim efeitos retroativos. Você que é aqui do lado, você não pode errar algo desse importe. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. A demissão será aplicada. Demissão, ela será aplicada nos casos mais graves. Violência física, moral, tortura que você estudou, coação contra os cidadãos, pelos policiais militares, ainda que cometida fora do serviço, não é? A consumação, né? A tentativa, como autor, partícipe, etc., que incompatibilizam você enquanto policial militar, tais como crime de homicídio, não é? Quando praticarem atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, não é? Um só agente praticado em ação típica de grupo de extermínio, crime aí hediondo, o crime qualificado, o homicídio qualificado, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, latrocínio também vai incompatibilizar você vai ter que ser demitido, crime de extorsão, qualificado pela morte, mediante sequestro, na forma estabelecida nos artigos 158, 159 do Código Penal, isso vai incompatibilizar você, isso não pode acontecer, tá certo? Nunca, jamais, em tempo algum, você será demitido, né? A ação disciplinar prescreve em 5 anos, 5 anos prescreve aí, não é? Esse crime, essa prática, tá certo? Pena de demissão, não é? Estupro, nem se fala, crime hediondo, estupro, não é?
o antigo, digamos assim, o atentado violento ao pudor, porque o código mudou, mas ainda está aqui, né? Atentado violento ao pudor, né? Epidemia com resultado de morte, crimes contra a fé pública, puníveis com pena de reclusão, crimes contra a administração, a deserção, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, prática de terrorismo, né? Integração ou formação de quadrilha, os piores. Os mais graves incompatibilizam o policial militar para sempre e ele deverá ser o quê? Devidamente demitido. Integração ou formação de quadrilha, revelação de segredo apropriado em razão do cargo ou função, insubordinação, desrespeito grave contra superior, não é? Artigo 163 a 166 do Código Penal Militar, o Código Castrense, que você estudou com seu professor, com a sua professora de Direito Penal Militar. Utilizar-se pessoal ou recurso material da repartição ou sob sua guarda, né? Sob a guarda desta, em serviço a atividades particulares. Imagine você utilizar aí o pessoal, vá ali buscar o meu filho, vá ali pegar o meu esposo, minha esposa e tal. Isso não pode acontecer. Não, com a viatura eu vou levar ali minha esposa, meu esposo. Ai, 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 no trabalho, no salão, tá certo? Demissão também, aqui é a indisponibilidade dos bens públicos, né? Primado maior da administração pública, o sustentáculo da administração pública, não é? A supremacia do interesse público, a indisponibilidade dos bens e dos interesses públicos. Então, pelo amor de Deus, utilizar pessoal, o recurso material da repartição ou sob sua guarda, né? Sob a guarda desta, em serviço ou atividade particular, pena de demissão, fazer uso do posto da graduação para obter facilidades pessoais. Já falamos sobre isso, né? Encaminhar negócios particulares de terceiro, coisa feia, porque você é um capitão, porque você é um policial militar. Participar o policial militar da ativa de firma comercial, emprego industrial de qualquer natureza, ou neles exercer função ou emprego remunerado, exceto quando acionista, cotista, nós vimos isso em sociedade anônima, ou de responsabilidade limitada a cotas de responsabilidade limitada, não é? Dar por escrito, olha aqui, dar por escrito ou verbalmente, ordem legal, claramente inexequível, que não pode ser executada, permanecer no mau comportamento por período superior a 18 meses. A 18 meses. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. E a cassação dos proventos da inatividade? Meu querido, você vai ter a cassação dos seus proventos na inatividade quando você, na atividade, tiver cometido um ato punível com demissão. Só que agora você não pode ser demitido, porque você não está na atividade. Como é que eu posso demitir você? Então, a cassação de proventos de inatividade será aplicada aos policiais militares da reserva remunerada e reformados em cursos em infrações disciplinares para o qual esteja prevista a pena de demissão. Então, se você, na atividade, praticou um ato punido com demissão, porém não foi demitido naquele momento, então, neste caso, você será sim demitido, você terá a cassação dos proventos da sua inatividade. Por quê? Porque você não está mais em atividade. Tranquilo até aqui? Tranquilos? E para começar a terminar o nosso bloco, vamos falar um pouco das transgressões militares. Vamos falar um pouco das transgressões militares? Quais são as transgressões militares que nós conhecemos? Nós conhecemos aqui não levar ao conhecimento da autoridade competente no mais curto prazo falta ou irregularidade que presenciar ou de que tiver ciência e couber reprimir. Então, essa transgressão, ela pode sim ser submetida a uma demissão, viu? As transgressões militares também, nós podemos aí, ser demitidos. E essa aqui, tem como consequência a demissão. Deixar de punir o transgressor da disciplina, pena de demissão. Retardar a execução de qualquer ordem sem justificativa, demissão. Não cumprir a ordem legal recebida, demissão. Simular doença para esquivar-se do cumprimento de qualquer dever, serviço ou instrução, demissão.
Deixar motivadamente de participar a tempo a autoridade imediatamente superior, impossibilidade de comparecer ao PM ou a qualquer ato de serviço, demissão. É uma transgressão, mas que pode ocasionar uma demissão. Faltar ou chegar atrasado injustificadamente a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou assistir. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado, demissão. Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de disposição legal ou de ordem, demissão. Deixar de apresentar-se ao OPM para o qual tenha sido transferido ou classificado e as autoridades competentes nos casos de comissão ou serviço extraordinário para os quais tenha sido designado, demissão. Não se apresentar a fim do afastamento do serviço ou ainda, logo que souber, que o mesmo foi interrompido, demissão. Deixar de providenciar a tempo na esfera de suas atribuições por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha tomar. E portar arma, sem registro, também pena de demissão. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Tem mais alguma transgressão, Luciana Militar? Tem sim. O nosso estatuto prevê sobrepor a uniforme, insígnia ou medalha não regulamentar, bem como indevidamente distintivo ou condecoração, tá certo? Pena de demissão. Sair ou tentar sair da OPM com tropa ou fração de tropa sem ordem expressa da sua autoridade competente. Aí você tá já pirando, Pena de demissão. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM fora das horas do expediente, desde que não seja o respectivo chefe, ou sem sua ordem escrita com a expressa declaração de motivo, salvo, obviamente, em situação de emergência, pena de demissão. Deixar de portar o seu documento de identidade ou de exibi-lo quando solicitado pode também configurar uma pena de demissão. E também, para terminar a nossa aula, deixar deliberadamente de corresponder a cumprimento de subordinado ou deixar subordinado, quer uniformizado, quer em traje civil, de cumprimentar superior, uniformizado ou não. Claro, você tem que conhecer, obviamente, Neste caso, desde que o conheça, ou prestar-lhes as homenagens e sinais regulamentares de consideração e respeito, desde que você conheça, você tem que prestar aí essa sua homenagem. Dar por escrito ou verbalmente ordem ilegal ou claramente inexequível que possa acarretar ao subordinado responsabilidade, ainda que não chegue a ser cumprida, pena também de demissão. E, finalmente, prestar informação superior hierárquico, induzindo-o ao erro deliberadamente. Essas são as transgressões militares que nós conhecemos no nosso Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. E aí, você gostou da nossa aula de hoje? Nos escreva, nos dê um feedback, fale conosco, professoralucianamedeiros@gmail.com. Estou aqui junto com o LAC, à sua disposição. Nos vemos na nossa parte 4. Até lá, bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem com Deus. Fui!